Se você quer saber como ganhar dinheiro extra, então esse vídeo aqui é para você. Mas já te adianto, tá? Não é nada de fórmula mágica, não é nada de acorde com R$ 200 na sua conta, não é nada dessa ilusão que muitas empresas vendem para você. É um conteúdo sério sobre um assunto muito sério e muito importante para a sua vida financeira. Estratégias de como ganhar mais dinheiro, de como aumentar as suas fontes de renda. Se isso parece interessante para você, então eu te convido para assistir até o final esse episódio do podcast Tranquilidade Financeira. É um episódio que está fantástico. Eu te convido também para participar do Tranquilidade Financeira preenchendo o formulário que está aqui abaixo, primeiro link na descrição. É aquela coisa de sempre que eu sempre tenho que pedir aqui, tá? Se isso parece que faz sentido para sua vida, você precisa me ajudar a fazer com que o canal do Clube do Valor, com que o podcast Tranquilidade Financeira chegue a cada vez mais pessoas. E para isso, basta dar um like no vídeo e compartilhar ele com as pessoas que você mais gosta, beleza? Então, feito isso, vou deixar o vídeo rolando aí. Passa um bom proveito dele. Um grande abraço. Então estamos aqui para mais um episódio do nosso fantástico podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. Meu nome é Pedro. E o tema de hoje, aí qual que seria? Ramiro, o tema de hoje é trabalho após o trabalho. Receita mensal além do trabalho fixo, né? Como ganhar dinheiro extra, basicamente. Acho que é um assunto, né, que está presente no cotidiano de grande parte da população mundial, principalmente do brasileiro, acredito eu. E queria te trazer, primeira pergunta para a gente abrir, né? Qual a importância de fato de uma pessoa que tem como objetivo alcançar a tranquilidade financeira, a independência financeira, ter um trabalho após o trabalho? Legal. Antes de responder essa dúvida, eu tenho que fazer um aviso para o nosso ouvinte, ou para quem estiver assistindo a versão em vídeo desse podcast no YouTube. Certamente esse vai ser um episódio bastante duro para as pessoas que não gostam de trabalhar duro. Então, se você é preguiçoso ou se você simplesmente, enfim, quer só resultados sem pagar o preço, né, quer só a colheita sem plantar, não é para você não. Mas qual a importância? Eu quero ser um pouquinho mais polêmico às vezes, falar umas verdades. Tá certo. Mas qual a importância? A importância é a seguinte, tá? Vamos simplificar ao máximo gestão financeira pessoal. Uhum. E é algo assim muito, muito, muito simples, qualquer criança entende, tá? O que é, no limite, para que serve organizar as finanças pessoais, para que serve a organização financeira, para que serve o planejamento financeiro? Ele serve para que você consiga construir um patrimônio que vai te proporcionar uma vida com mais tranquilidade, que vai te proporcionar a conquista dos seus objetivos financeiros, que vai te proporcionar coisas que você valoriza na sua vida. Show. E esse patrimônio é construído com 3 variáveis mais básicas e mais, né, o retorno de investimentos e o tempo. Então, 5 variáveis com essas duas, sem essas duas é com a sua receita, o quanto você ganha, menos o quanto você gasta. São 2 variáveis. A terceira é a sua sobra, que é justamente o final dessa equação. A diferença. Perfeito. E aí, o que a maioria das pessoas, educadores financeiros, literatura, etc., fala? Que para formar um patrimônio é importante você gastar menos. E sim, no primeiro momento pode ser importante você gastar menos, mas não é só isso. É muito mais importante você ganhar mais. Porque se você ganhar mais com a mentalidade correta, não com a mentalidade de corrida dos ratos, de ganhar mais, aumentar o padrão de vida, gastar mais, ganhar mais, aumentar o padrão de vida, gastar mais. De consumir tudo que você vai ganhando, daí não adianta nada. Mas com a mentalidade correta, se você ganhar R$1.000 a mais por mês e... até beleza, vai, se dá o luxo, gasta R$300 a mais, fez sobrar R$700 por mês, faz uma boa diferença no longo prazo. Então as pessoas ficam se matando para conseguir encontrar aquela geladeira que consome menos. As pessoas às vezes tiram todos os eletrodomésticos da tomada de sair de casa. Às vezes elas correm meia cidade para ir no restaurante mais barato que existe. E assim, eu não quero julgar quem faz isso. Eu mesmo sugiro que as pessoas façam isso, em especial se elas estão numa situação de mais aperto financeiro, mais endividadas e estão aí em guerra contra as dívidas. Sim. Mas isso são várias pequenas ações para te dar uma sobrevida, para te fazer poupar ali 100, 200, ali, se muito, R$300 a mais por mês. Quando eu entendo que usar o seu tempo e energia para fazer o trabalho depois do trabalho, para gerar uma fonte de renda extra,
vai te dar um resultado muito maior em relação ao tempo que você trabalha. Só que, é claro, é trabalhoso, o nome diz. Né? É muito mais trabalhoso do que percorrer metade da cidade para ir num supermercado, que é algo que você faz sem prestar muita atenção nas coisas. Né? A gente tá falando do princípio de Pareto, né? Que 20% das tuas ações significa 80% dos resultados. Perfeito. Então, nesse sentido, para quem ainda não está conseguindo poupar todos os meses para construir patrimônio, pode ser muito importante o trabalho depois do trabalho. Mas também tem um adendo que nem sempre eu falo, porque são percepções que eu vou formando, que eu vou evoluindo, que eu vou tendo cada vez mais. Porque tem muitas vezes que a pessoa ela tem muito espaço onde ela trabalha para crescer e para justamente ganhar mais dinheiro. Comecei a perceber isso com... Não dá para chamar de incoerência, mas com um dia que eu percebi o seguinte. Cara, eu sugiro muito que as pessoas façam trabalho depois do trabalho, né? Gerem renda extra, em especial, assim, com todos os argumentos que eu dei aqui. Mas também tem outro caminho, que é um módulo inteiro no curso Mestres do Capitalismo, que é um capítulo inteiro no curso Mestres do Capitalismo, que é como se tornar um profissional mais valioso. Como ganhar mais dinheiro no seu trabalho, agregando mais valor, indo além do que o pessoal espera de você. Enfim, tá tudo escrito lá, descrito, mas tem formas de aumentar, né, a própria renda atual, não é gerar renda extra. E às vezes não dá para fazer os dois. Porque às vezes é melhor tu pesar mais o teu trabalho atual, né? Ponderar. Às vezes ser um profissional mais valioso vai requerer de você um esforço extra. E talvez não dê para ter o trabalho depois do trabalho. Então tem esse adendo. Talvez não seja exatamente para todo mundo, mas com certeza para quem não enxerga possibilidade de crescer onde trabalha atualmente, para quem acha que está no teto ou o crescimento tá claro, mas não vai ser nada demais assim. Vai ser, sei lá, em muitos anos 20, 30% a mais de salário, né, em muitos anos para frente. Aí sim, isso pode ser uma fonte fantástica, né, de renda extra. E é legal que conforme eu vou, né, criando um histórico de defender esse ponto, eu vou começando a receber os resultados das pessoas que ouvem isso. Então, cara, no Instagram, só nas últimas 2 semanas, recebi 2 depoimentos muito bacanas. Primeiro, do Jeff, eu até transformei em postagem lá, tá? Se rolar lá o feed vai encontrar, em outubro de 2019, né? Não sei como é que você está ouvindo esse podcast. Mas contando, né, que começou em 3 horas por dia de trabalho depois do trabalho, gerar uma renda de R$2.100 por mês extra. Caramba! Nossa! R$2.100 extra, se tu investir R$2.000... Imagina um aporte recorrente de R$2.000, tá doido. Você vira milionário aí algumas décadas, 1 ou 2 décadas pra frente. Acho que em 20 e tantos anos. Quantos anos ele tinha? Ele é jovem. E teve um outro caso que também foi muito legal, que o cara me mandou uma mensagem na segunda... E a segunda mensagem lá eu respondi o cara na quarta. Falou assim, Ramiro, eu tô tendo um lucro muito bacana, acho que era R$1.000 e tantos por semana, ainda maior. Mas daí não era nem trabalho depois do trabalho, ele transformou no trabalho principal dele. Virou o trabalho dele, né? E agora, cara, não, era isso. Ele já conseguia poupar R$1.500 por mês, graças a esse trabalho. Então, o que eu faço? Invisto no mercado financeiro ou reinvisto no negócio? E eu falei, cara, R$1.500 por mês para investir no mercado financeiro já faz um trabalho legal no longo prazo. Você já constrói um patrimônio show, né? Claro, 2 décadas para frente, né? Mas é isso, é longo prazo, mercado financeiro. Mas, cara, aí é uma escolha tua. Se tu quiser reinvestir no negócio, pode fazer ganhar mais e poupar ainda mais. Mas R$1.500 por mês, cara, o cara jovem também, tu tá num excelente caminho aí de longo prazo. Né? O que eu critico é o cara que poupa 100, 200, 300 reais por mês. 1.500 já é muito bom. E aí ele me respondeu, não, Ramiro, beleza, eu refleti sobre isso, mas já reinvesti. E mandou a foto de um carro. O cara comprou um carro, um carro seminovo, usado, né? Para fazer as entregas. Ele mandou lá, foi 5, 6 mil reais o carro. E falou, cara, hoje eu já fiz a primeira rota e vendi tudo antes de acabar a rota, em tempo mais rápido e tal. Então, o cara já botou aquele dinheiro para trabalhar para ele, já tá gerando mais dinheiro. E aí isso... Cara, fico muito feliz nisso. Aliás, quem nos ouvir, se daqui a pouco tiver quem tá nos ouvindo agora, se daqui a pouco tiver um resultado assim, eu gosto muito de saber. Que tem o resultado dos nossos alunos, né? Tem o caso do Charles, que conseguiu colocar o filho no colégio particular, graças ao trabalho depois do trabalho. Tem vários outros casos legais aí para contar, mas eu quero mostrar, né, com dados tangíveis que é possível. E assim, Ramiro, tu recebeu esse monte de feedback, né? Um monte de gente falando desse trabalho, mas... Como é que eu defino esse meu trabalho após o trabalho, né? Como é que, por exemplo, o Charles, que tu citou aí, ou então esse outro ouvinte aí, que tu até fez um post ali no Insta,
Como é que ele definiu isso? Como é que ele chegou na conclusão que esse vai ser o meu trabalho após o trabalho? Eu acho que nesses casos, no ouvinte, tá? O caso foi assim, ele pegou algo simples de fazer. Sim. Que qualquer pessoa consegue fazer desde que tenha persistência, foco, fé, trabalho duro, que é vender. Sim. Ele vai lá em algum lugar, em algum atacadão, compra os insumos para fazer os doces dele, constrói, né? Agrega valor com a receita dele, Sim. faz docinhos, vende tudo por mais do que ele paga. Até ele falou, ele fatura R$ 2.800 e tem um custo de 700. Sim. Então o lucro dá 2.100 por mês. Então o cara transforma 700 em 2.800, Sim. que é plenamente possível, seja até vendendo, né? Comprando água no atacadão por R$1, vendendo no semáforo por 2, em dia quente, por exemplo, na beira da praia. O Rick Chester, né, mostra, começou, fez lá seu nome assim. E no caso do Charles é um caso um pouquinho diferente, plenamente possível também, e que até pode dar um resultado ainda melhor, que ele usa o conhecimento dele, ele no caso é projetista industrial, para fazer projetos industriais para outras pessoas e empresas. É claro, né, isso tem que estar alinhado com o empregador, né, não pode ser algo assim, tipo, tô passando ele para trás, tô escondendo isso dele. E tem muita empresa que libera as pessoas a terem negócios paralelos de freelancer e tal. E ele começou a fazer projetos trocando o tempo que ele jogava videogame e ficava assistindo TV, e às vezes ali na rede social, que é uma coisa que todo mundo sabe, né, que toma muito tempo rolando no Instagram, por fazer um projeto a mais aí por semana, um projeto a mais por mês, e isso aí gera uma renda legal também para ele, uma renda extra, nova, né? E daí, de novo, vira direto investimento. Sim. No caso do Charles, ele aumentou o padrão de vida, tá? Em vez de investir, só que com algo que ele valoriza muito, com toda razão, e com algo que além de ser fantástico, né, para o filho dele, tem um simbolismo muito legal. Porque quando a gente estava conversando com ele, ele comentou o seguinte: Ramiro, existe preconceito com o nordestino, né? Tu não é cego, tu vê que tem preconceito, mas não é porque a gente é nordestino, não é por causa do nosso sotaque, não é porque a gente é dos estados aqui que compõem o Nordeste, é porque a gente é burro. Cara, como assim? Como é que ele tá falando isso? Não burro também de QI, é burro porque a educação é muito, muito, muito ruim. Sim. A educação ali, eu não me lembro se ele era de... Eu não vou falar agora que eu vou falar bobagem, não sei se era Fortaleza ou não. Mas assim, a educação é muito ruim. Sim. E eu sofri muito com isso quando eu vim para São Paulo e tal, fazer minha carreira. Eu percebi que eu era analfabeto funcional. O que é o analfabeto funcional? O cara que sabe ler e escrever, mas não entende o que lê e que escreve. E daí para ele foi muito sofrido e tal, cresceu na carreira, melhorou muito de vida, mas ainda assim estava um pouquinho endividado. E com esse negócio extra, com esse dinheiro extra que está gerando por mês, ele optou por usar o dinheiro para colocar o filho dele num colégio particular. Sim. Ou seja, ele está ali se doando, se sacrificando para que o filho dele tenha condições melhores, o que é algo, é perfeito, né? O conceito de tranquilidade financeira é usar o seu dinheiro para aquilo que você valoriza, para aquilo te dá mais tranquilidade em sua vida, e ele certamente fica muito mais feliz, muito mais tranquilo, sabendo que o filho não vai passar os mesmos perrengues que ele passou. Tá aí um investimento que gera um retorno no longo prazo. Sim, esse é o investimento em conhecimento, né? É o melhor que tem. Né? Mas então, Ramiro, talvez uma forma de eu identificar o meu trabalho após o trabalho é de repente vendo uma habilidade que eu já tenho dentro do meu trabalho e outras formas de explorar ela, né? Isso, uma habilidade sua. Acho que o principal é tentar não complicar, né? Porque perfeito. É algo que realmente porque na realidade vai ser extra, né? Vai ser exatamente. Não vai ser o principal, né? Exatamente. Então, justamente por tu ter um período reduzido, né? Tu tem que tirar o maior retorno dentro disso. E para isso tu não pode complicar. Tu tem que identificar sim as tuas habilidades. Mas daqui a pouco a minha habilidade é ser artista plástico e tu vê que o cara demora X número de tempo para 2 anos fazer um quadro. Exatamente. E aí entra outro ponto, né? Porque a habilidade é importante, mas o mercado manda. Sim, isso é verdade. A habilidade está meio que ligada à paixão, e às vezes o cara é apaixonado por algo e não tem habilidade, mas às vezes está ligado à paixão. Só que é importante, né? Tem que trabalhar com paixão. Só que o mercado manda, né? Eu me lembro até hoje, no pré-lançamento do Mestres, teve uma menina que comentou: Ramiro, eu encontrei minha paixão e tal. Era artesanato e tinha um outro nome depois que eu não lembro o que era. Sim. Mas, sei lá, vamos chamar aqui de artesanato das caixinhas, tá? Mas ninguém compra o artesanato das caixinhas aqui. Ninguém compra, claro, não tem mercado. Sim, né? sim, Assim, eu não quero te ofender, mas daqui a pouco é algo que
ou fica muito caro dado o valor que agrega ao ambiente em que coloca esse artesanato das caixinhas, ou de fato é feio. Sim, eu não claro, sei, claro. mas não tem mercado. As pessoas não estão dispostas a pagar. Se eu for vender para alguém uma garrafinha no semáforo de água a R$20, ninguém vai comprar, porque não tem mercado para isso. Sim. Né? Então tem que analisar as habilidades, as paixões e o mercado e quem manda o mercado. Sim. E como é que você vai saber se tem mercado? É o seguinte, primeiro passo é suprir a necessidade de uma pessoa. Então a água no semáforo no dia quente supre a necessidade das pessoas. Mata a sede. E o segundo passo é as pessoas estarem dispostas a pagar por isso ao preço que você quer vender. Entendi. Né? A água R$20, cara, só uma pessoa que, sei lá, tá... Fechou na garrafa de ouro, né? Correu a maratona e chegou no semáforo lá sem tomar água. Então tem esses 2 pontos que mandam na paixão. E antes que vocês me perguntem, tá, mas e quando a paixão não bate com o mercado, o que faz? Vai pelo mercado e usa os seus objetivos financeiros como paixão. Sim, tu coloca aquilo que tu quer fazer como paixão como resultado de tu... O caso do Charles, daqui a pouco, digamos, daí eu não sei, tá? Eu tô botando palavras na boca dele. Tá. Eu não sei se ele é apaixonado ou não por desenho industrial, por projeto industrial. Talvez ele não seja. Sim. Mas ele é apaixonado em dar uma vida melhor para a família dele. E Sim. isso faz com que ele faça o trabalho com muita satisfação. Sim. Então esse é um exemplo de como criar a sua paixão, como usar o que você já tem, né? Para gerar essa motivação no trabalho. Sim. E alinhar propósito profissional a pessoal, né? Mas assim, vamos lá. Então, eu defini o que eu vou vender, ou o que eu vou prestar de serviço, porque aqui lembrando que a gente não está falando só de Produto, né? né? Sim. Também de prestar Pode fazer algum alguma serviço. Né? Definir o que eu vou fazer, o que eu vou vender. Definir que tem um... Definir não, que tu não definiu um mercado, mas encontrei um mercado. É que nem o nosso ouvinte ali que fez a entrega de docinhos, né? Que ele ia lá, ele descobriu que ele fazia na, Exatamente. fazia na Excelente receita, exemplo. ele ia lá e agregava valor com a receita e vendia. Ele encontrou esse nicho. Exatamente. Agora, nesse momento, assim, vamos pegar esse bom exemplo do Thiago aí, em que ele trouxe do doce. Ele percebeu que no mercado dele tem muita demanda. No mercado dele, na praça dele, né, como a gente utiliza em marketing, tem muita demanda com relação a isso. Porém, tem bons concorrentes. Ou seja, como se diferenciar frente a fortes concorrentes ou pessoas que estão ali te incomodando com relação à venda. Tem alguma ferramenta, assim, né? Que a gente fala muito disso, mas às vezes eu acho que falta alguma estratégia para se seguir. O primeiro ponto, tá? O mais importante de todos, é entender que a concorrência não é ruim. Tá? A concorrência, até a gente botou um sino aí, para dizer, entender que a concorrência não é ruim. Concorrência é sinal de que há mercado, é a maior comprovação de que há mercado. Sim. Então, se tem muitas confeitarias que vendem doce e as pessoas compram, as confeitarias estão abertas, sei lá, naquela esquina está aberta há 30 anos, significa, opa... Tem formiga nessa rua. Mais ou menos isso. Sim. Então, antes de pensar em diferenciação, não vou falar ignora o fato, né, mas usa o fato da concorrência como algo positivo. Porque isso é todo mundo que vai começar a empreender, e abrir um negócio paralelo é começar a empreender, pensa. Porque é o seguinte, é trabalhoso para burro e o seu cérebro, às vezes, tentar te sabotar, vai dizer, olha, não vai e tal. Eu, quando fui lançar o Clube do Valor, o que eu pensei? Cara, tem muito blog bom, tem o HC Investimentos, tem o Quero Ficar Rico, tem o Blog de Valor, tinha na época o Clube dos Poupadores. Só que de cabeça eu lembrei de excelentes blogs do ano de 2015. Pensei, cara, não tem espaço para mais um. Sim. Que bobagem, né? É óbvio que tem espaço e era uma comprovação de que tinha demanda das pessoas sobre finanças pessoais, sobre investimentos. Sim. Quando comecei o canal do YouTube, cara, tinha Natália Arcuri bombando, Thiago Nigro bombando, o André Bona também já fazia conteúdo há bastante tempo, também tinha um canal já grande, Gui Invest, um monte de empresa já tinha canal, e de novo, aquela mesma coisa, mas os caras já fazem. Mas, cara... Não tem que se desmotivar, né? Não. Tem que pensar até o mercado assim como uma pizza, tá? Pensa assim, pizza eu gosto de comer e pizza é um exemplo que eu gosto de usar. É bom, gostoso. Tá? Isso já quebrou outra crença das pessoas, de que, mas o Brasil em crise, né? Na época que eu comecei a perder tinha muito isso. Agora o Brasil tá saindo da crise, né? O PIB já tá crescendo e tal, mas quando tá em crise, mas tá em crise. Sim. O que é a pizza? A pizza é o mercado, tá? A pizza pode crescer ou pode diminuir. Na crise ela diminui um pouco. Mas se você não tem nada, você ainda não começou, é muito fácil conseguir uma colherada desse mercado, uma garfada desse mercado. É um pequeno pedacinho do mercado que é possível de conseguir. E mesmo com a pizza diminuindo, você consegue crescer o seu pedaço nessa pizza aos poucos, um passo atrás do outro. Sim.
Isso, tô falando em períodos de crise, porque a regra é se desenvolver, o mundo se desenvolve. Hoje, uma pessoa pobre, não miserável, tá? Mas uma pessoa classe média baixa, classe baixa, vive em condições melhores em termos de saneamento, em termos de acesso à comida, em termos de acesso à bebida, do que os reis dos anos 1400, 1500. Então, a humanidade vai se desenvolvendo, vai evoluindo, então os mercados eles tendem crescendo, tá? Sim. Por exemplo, o mercado de investimentos em ações, que é um nicho do mercado, né, de finanças pessoais, de investimentos. Quando eu comecei o Clube do Valor, não eram 600 mil investidores na Bolsa, agora quase 1,5 milhão. Daqui a pouco quem estiver ouvindo vai ter 2 milhões, sei lá, no futuro. Então, um mercado que cresceu já mais do que 2 vezes, já mais do que dobrou. Então, essa pizza ficou maior, tá? Beleza. Teu trabalho conseguir uma pequena fatia dessa pizza no primeiro momento. Sim. É ter a primeira pessoa que compra de você, é ter depois a primeira pessoa que compra 2 vezes, ter a segunda pessoa, etc, etc e tal. E para isso, você pode conseguir isso até sem se diferenciar, tá? Que não é o que eu sugiro. É sempre bom conseguir uma diferenciação. Mas também tem muito espaço para diferenciação. Qualquer ponto de vista, qualquer particularidade que você coloca, um toque seu no que você vende, já vira uma diferenciação. E às vezes até o cara que vende água, velho. Água é uma commodity, né? Tem o mesmo gosto em qualquer lugar do mundo. Tem aquelas que tem um monte de sódio, mas o gosto é o mesmo. O cara consegue se diferenciar. O Rick Chester se diferenciava pelo bom humor dele, pela forma que ele abordava as pessoas. Às vezes até por trabalhar mais tempo. Até nisso tu consegue ter uma diferenciação legal. É importante nesse momento o empreendedor ele ter claro de que não existe negócio perfeito. Não existe negócio que não tenha nenhum defeito. Sim, claro. Ou seja, em algum sentido tu pode sim te diferenciar. Às vezes é indiretamente. Às vezes é algo quase que imperceptível. Porém, tu vai agregar de alguma forma, não vou dizer mais valor, mas um valor diferente. Até na forma de atendimento, né? Tu prefere comprar água de um cara que tá com a cara emburrada ou um cara que tá sorrindo pra ti? Exatamente. Um sorriso faz teu dia melhor. Faz teu dia melhor. E ouvir, depois o cara conta a história dele. Até uma coisa aqui que, até adiantando um pouco a próxima pergunta, por exemplo, a gente sabe que tem crescido bastante o número de pessoas trabalhando com aplicativos, né? Então... de motoristas. Motoristas de aplicativo, mas também tem de entregas, enfim, serviços terceirizados. E uma coisa que eu noto é o seguinte, eu prefiro, por exemplo, pegar um Uber, pegar um Cabify, alguma coisa assim, com um motorista que está feliz, um motorista que me atende bem. E na realidade, quando tu pega um motorista emburrado, aquilo ali, eu já não dou assim, as mesmas 5 estrelas que eu daria para um outro, né? Cara, isso reflete em mais carona pro... Sendo bem franco, muitas vezes quando eu não tô com pressa, cara com nota ali 4.79 para baixo cancela. Cancela, porque, sim. Você que não vai ser legal ali, atendimento. Então, de novo, o cara que faz lá uma nota mais alta, assim, os próprios aplicativos, né? Dão uma escorrida para ele. Mas as pessoas não tem por que cancelar. Né? Sim. Nunca vão. O cara que esse aqui é 4.96, vou cancelar. Ele ia falar muito. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, claro. E ainda nessa linha de aplicativos, ô Ramiro, isso a gente pode contar como ganhar dinheiro extra, como uma renda extra? Sim. É uma forma de, às vezes, você transformar até um passivo, né, que é o seu carro, num ativo. Né? Sim. O que é a diferença? E assim, eu tô falando na definição kiyosakiana, né? Do Robert Kiyosaki, do autor do Pai Rico, Pai Pobre. Não da definição contábil. Então, administradores e contadores que entendem de balanço e DRE não me xinguem aqui, tá? Passivo pro Robert Kiyosaki é algo que tira dinheiro do seu bolso. Então, o carro é um passivo. Um carro tem revisão, tem PVA, tem seguro. Se você fizer bobagem, tem multa. Enfim, né? Passivo. Tira dinheiro do seu bolso. Você transforma ele num ativo, que ele passa a botar dinheiro no seu bolso. Sim. Né? Você usa ele, daqui a pouco, eu não sei como é que... Daí tem que entrar nas particularidades de cada aplicativo, mas você pode, sei lá, trabalhar no final de semana, e quando você está indo pro trabalho, e quando você está voltando do trabalho. Dá 2, 3 caronas ali, pá. Claro, tira claro. Eu conversei esses dias com um motorista que comentou, eu moro aqui na Zona Norte, sempre que eu vou para casa de um amigo na Zona Sul, eu tenho uma ferramenta que tu direciona, né? Eu ligo, vou até lá, vou fazendo dinheiro, ainda pago o churrasco que eu ia comer na casa do Mas eu meu acho amigo. que a ideia original desses aplicativos era justamente essa, não é? Se eu não me engano. Não sei, não tenho consciência. Eu acho que sim. Vou botar aqui eu acho porque eu não tenho certeza, mas pelo que eu já li, assim, eu acho que a ideia era justamente essa. É otimizar do tempo livre. Exato.
Então, principalmente aqui em Porto Alegre. Tu Não, vai e atravessar a cidade, né? Eu Vale muito a achei, pena. eu achei genial, assim, porque eu vejo que caiu como uma luva para muitas pessoas que tinham essa necessidade de ter uma renda extra, né? Foi um momento que, principalmente no Brasil, a gente presenciou um momento de crise. A chegada dos aplicativos foi bem posterior a esse momento de crise que teve. Então, eu já peguei motorista desde engenheiro, advogado, a açougueiro, não querendo desmerecer, mas tu vê Tu vê de que fato tem bastante gente. que ativa a bastante. diversidade vai de A a Z, né? E que não tem certo ou errado, tem sim se tu te adequa e isso tá te dando uma melhoria financeira para aquele mês e no futuro Não, isso aí... Isso supriu a necessidade de infraestrutura, né? Que isso é Exatamente. Além disso, tem no esse fim, ganho social, tem né, um na ganho cidade. social. E Ramiro, numa situação dessa, por exemplo, que eu tô ali tô fazendo esse serviço de aplicativo, mas ele também, eu tô no fim, o meu carro tá ficando desgastado, né? Eu tô... depreciando. Isso, depreciando meu veículo. Como é que vamos botar assim, algum outro exemplo, de repente, em que eu tenho que botar algum ativo meu e ele também se deprecia. Como é que eu sei que o que eu tô fazendo tá dando resultado, tá compensando essa depreciação? Como é que eu consigo mensurar isso? Fazendo conta, né? E aí entra uma característica muito importante do empreendedor. Ele tem que entender, mesmo que o empreendedor, né, de 2-3 horas por dia, ele tem que conseguir mensurar se o que ele está fazendo está dando resultado. Mensuração. Mensuração. E assim, não é criar dashboards dificílimos e tal, é simples. É simples, assim, o custo que ele está tendo para ter isso, daí tentar estimar o custo de depreciação, né, de quilometragem rodada, o ganho que ele está tendo, as horas que ele está investindo para tirar ali o resultado por hora, resultado líquido, né, que é quanto ele ganha menos quanto ele gasta, pequenas métricas que mostram dando certo. Sim. Né? Porque muitas vezes tem o empreendedor que está empreendendo só porque acha legal empreender. Sim, mas O cara vai perder lá, dinheiro. vai fazer doce, não, fazer um brownie gourmet aqui maravilhoso, com o melhor chocolate do mundo, não sei o que, vou vender por um preço bom e tal. Daqui a pouco o cara não tá fazendo as contas, tá lá, gasta R$700, fatura 650 nas vendas, vendeu tudo e, tá perdendo dinheiro. Né? Sim, claro. O interessante aqui é entender, se colocando novamente no papel do empreendedor aqui, eu considero uma pessoa que trabalha após o trabalho um empreendedor, não deixa de ser. Né? Essa pessoa tem o seu trabalho fixo. Vamos lá, o cara começa a trabalhar às 7h30 da manhã, vai ali até umas 18 horas, pega um trânsito, chega às 19 horas em casa. Vamos supor que ele faz esse trabalho de casa. Né? Esse profissional, assim, indivíduo, ele tá cansado, né? Ele já tá com o estresse do dia inteiro de trabalho emocional, quer chegar em casa, quer ter o seu momento de lazer, daqui a pouco assistir um filme, ficar com seus filhos, com a sua esposa. Como conciliar, né? Como lidar com esse estresse, né? Que eu acho que é completamente comum, é totalmente normal, num momento em que tu entende a importância de estar fazendo nesse horário um trabalho extra, né? Legal. 2 pontos sobre isso. Primeiro, a priorização, né? Porque não é para todo mundo, de fato. Eu fiz aquele início ali, mas tentando chamar uma polêmica no vídeo, no episódio aqui. Mas de fato não é para todo mundo e às vezes você nem precisa. Se você tá lá nos seus objetivos financeiros, consegue poupar para isso e tal. Cara, não faz nenhum sentido daqui a pouco. Então é priorizar. Também porque tem outro lado, a pessoa que não sobra nada e esse é o caminho dela de construir um patrimônio melhor para os próprios filhos dele. Então ele está priorizando os filhos mesmo abrindo mão um pouco de tempo com os filhos. Então é saber priorizar, questão de tempo, a questão de priorização. E o segundo ponto está muito ligado à ideia que todo empreendedor tem que entender de que quase uma analogia assim com um atleta. Tá? O cara tem que cuidar bem de si, do seu corpo, dos seus hábitos, para conseguir empreender em alta performance. Porque é estressante para burro. Né? Trabalhar, depende, né, de como pegar o trabalho, é estressante. Existem muitas formas, né, de conseguir aliviar esse estresse de jeitos saudáveis. Por exemplo, praticando esportes. Rotina, né? Ter uma rotina... Ter uma rotina bem definida, garantir que vai dormir pelo menos 7 horas e meia por noite, praticar algum esporte... meditação ajuda muito, né? Eu meditei por muito tempo, não medito mais, mas troquei por outra coisa que eu acho muito legal, que é o diário de gratidão. Todos os dias agradecer 3 coisas, desde assim, um prato de comida na noite anterior até as pessoas que estão na sua vida. Legal.
O que mais? Se o bicho tá pegando muito, aumento de muito estresse, muita ansiedade e tal, procurar ajuda profissional, ajuda de Sim. psicólogos, psicólogas, psiquiatras, né? Algum profissional para te auxiliar, algum profissional da área, né, de saúde mental. Enfim, tem uma série de coisas que a pessoa tem que fazer, porque não é só assim empreender. Sim, claro, né? claro. Tem toda uma preparação que o cara tem que estar, até em questão de alimentação, de, não comer aqueles pratos de caminhoneiro, com todo o respeito dos caminhoneiros, né? É o termo que a gente usa aqui, aqueles pratões no almoço, cheio de carboidrato, ficar cansado do resto do dia. Enfim, o cara tem que cuidar de muitas esferas na vida. E eu falo isso, né? Nem estudei muito sobre isso, mas de experiência prática, assim, tive que mudar muita coisa na minha vida quando a gente começou a empreender. Até hoje tem que adaptar alguns Sim. hábitos, né, para conseguir A gente desempenhar meu papel. sempre pode melhorar, né? E de nada muito adianta fácil. tu tá ganhando daqui a pouco 4 mil reais por semana a mais, e aí daqui 3, 6 meses, seja o prazo que Tá for, gastando tu chega 70 mil no hospital lá, tendo alguma não, coisa. e chega no burnout, né? Que é a Sim, expressão que se exato. utiliza. Eu tenho um grupo de empreendedores que a gente conversa e não é nada raro encontrar pessoas que chegaram em momentos de burnout, chegaram Sim. em momentos de estresse Sim. e que dali tiveram que mudar a vida completamente, né? Então Sim, a sim. gente também precisa entender, precisa ponderar, entender lá as prioridades, como o Ramiro trouxe, e, claro, para não desistir no meio do caminho, entender o resultado que isso lá na frente vai te trazer. Ver o que dá Perfeito. tranquilidade, né? O que traz o balanço da tranquilidade com aquele esforço, né? Perfeito. Ramiro, se eu tô, por exemplo, se eu tô pensando em transformar esse meu trabalho pós-trabalho na minha atividade principal, como é que eu me planejo para isso? Ou então, vamos pensar assim, até puxando um pouco para investimento. Tem como eu seguir alguma estratégia para me proteger durante essa transição? Tem alguma ferramenta que eu possa usar? Tem sim. Se chama reserva de emergência, reserva financeira, fundo de emergência, como quiser chamar. Vamos chamar de reserva financeira aqui, que é um montante separado, tá? Investido em ativos bons para o curto prazo, como Tesouro Selic ou uma CDB que renda 100% CDI com liquidez diária. De fácil acesso, disponível, você pode resgatar ali quando você quiser. E tem que ter uma reserva financeira que cubra aí entre 6 e 12 meses das suas despesas. Sim. E também é bom, tá? Dar esse movimento quando você já consegue pagar suas contas quase que na íntegra com o seu trabalho extra. Digo quase que na íntegra, o ideal seria na íntegra, Sim. tá? Mas é bom você ter uma perspectiva muito clara de crescimento, pode ser ali quase que na íntegra com uma boa reserva financeira para te dar sustentabilidade. Isso é essencial, porque, de novo, no nome do podcast, tranquilidade financeira, e tu tem que estar tranquilo com isso, não pode ter ali com aquela faca na garganta de que tu tem que dar resultado certo. Até para se permitir errar, né? Exatamente. Sim. A reserva financeira foi algo que a mim e ao Bruno nos ajudou muito aqui na criação do Clube do Valor, porque a gente não seguiu o processo de montar um negócio paralelo e depois virar um negócio principal. Virou de cara o negócio principal. Então, de um dia para o outro, né, adeus teu salário, adeus tudo, para começar a empreender. Então, tinha que ter uma reserva muito clara, né, financeira. Legal. Eu acho que, tratando desse assunto do trabalho após o trabalho, renda extra, a gente não pode deixar de lembrar, né, sobre o nosso desafio de 28 dias que foi feito pré-lançamento do Mestres do Capitalismo. Conta um pouco mais para o pessoal que está ouvindo aí o que foi esse desafio. Foi uma série de videoaulas gratuitas que eu ministrei ali no meu Instagram, Ramiro Gomes Ferreira, e depois as pessoas tinham acesso a um dia de replay, em que a gente mostrava como juntar R$2.000 em 28 dias, só que com um foco muito grande, né? Como foram ao longo de 28 aulas, de 20 minutos cada mais ou menos, com foco muito grande em aumentar a renda. Até no final, nós, o Nando, estava chamando de desafio para aumentar a renda em R$2.000 por mês em 28 dias. Daí a gente mostrava, as primeiras aulas eram mais sobre organização financeira, sobre pontos não tão ligados à geração de renda extra, mas ali a partir da aula 5 até o final era tudo sobre como gerar novas fontes de renda. E resultados foram fantásticos. Assim, muita gente da empresa bateu e muita gente que não bateu, mas ainda assim, mirou em R$2.000. Cara, teve gente ali que bateu R$190 de dinheiro extra, né? Sim. Que construiu em 28 dias. Então, já são resultados que a gente não percebe, mas são muito bons. E a quantidade de pessoa que bateu muito além dos R$2.000, né? Foi surreal. Até esses casos que eu citei de exemplo, com exceção do Charles, são filhos do desafio de 28 dias. Sim. Então, é algo assim... O Nando fala muito isso e eu assino embaixo, né? Um legado que a gente deixou, porque a gente trouxe um conteúdo que poderia muito bem ser cobrado, e cobrado bem, tá? Um conteúdo muito bom, muito aplicável, tudo era prática, exercício para todo mundo.
e a gente deu essa chance aí das pessoas entenderem o que é o nosso conteúdo voltado, né, ao empreendedorismo, que foi muito legal, a quantidade de vidas que impactou ali. Né? Maravilha. Nossa. Ramiro, se eu tenho, então, por exemplo, vamos pensar assim, eu sou funcionário público, amo o meu trabalho, amo o que eu faço, mas eu ainda não estou satisfeito com a minha remuneração, né? E muitas vezes os funcionários públicos, eles estão numa situação de dedicação exclusiva. Eles não podem ter uma outra atividade. Como é que eu aumento a minha renda numa situação dessa? Pô, essa é difícil. se tem dedicação exclusiva, é difícil. Difícil mesmo. Tá marcando, não é à toa. Eu nunca vou sugerir para as pessoas fazerem coisas fora da lei aqui. Então tem que entender bem qual o limite da dedicação exclusiva, se está ligado a não poder ter um CNPJ novo, ou se é tolerado pequenos bicos do tipo, vendendo docinho em épocas comemorativas, etc. Tem que entender bem o que é tolerado e o que não é tolerado. Se nada for tolerado, cara, infelizmente não tem muito jeito não. Vai ter que ocorrer um risco de não seguir a lei, né? Claro. O risco de ser exonerado, que é um risco muito grande, muito grande, para eu ser responsável aqui a ponto de sugerir alguém correr, mas cada um decide o que achar melhor para sua vida, ou pedir as contas antes de começar o seu negócio paralelo, no caso seria o negócio principal. Sim, seria mais ou menos como tu fundou então o Clube do Valor, né? Exatamente, embora não fosse funcionário público, foi o caminho que eu segui. Sim, claro. E aí aquele mecanismo, a reserva financeira, se torna ainda mais importante. Aí se torna assim, nota de 0 a 10, nota 11 de importância. Sim, então vamos pensar assim, se a pessoa ela também não quer abrir mão disso, eu acho que cai na parte de tu ter um bom planejamento financeiro, né? E de repente cortar gastos, ver o que tu prioriza para realmente tu conseguir alcançar teus objetivos e ter, né? Pelo menos de repente a sensação de que aquilo que tu a forma como tu tá sendo remunerada vai ao encontro do que tu valoriza, né? Perfeito. Perfeito. Sim. Legal. Vamos colocar aí outro exemplo, então, para o pessoal aí que está nos ouvindo conseguir sentir na pele e a gente conseguir auxiliar da melhor forma, né? Trabalho, então, numa indústria há 15 anos, sempre fiz tudo certo, sempre chego no horário, sempre cumpro os prazos, entrego tudo certinho, mas eu nunca recebi um aumento de salário, né? Como que eu faço para evoluir dentro da empresa a partir dessa situação? O primeiro ponto é entender se tem espaço para evoluir na empresa. Porque muitas vezes não tem. E isso tem que estar alinhado até entre os superiores e vocês, se tem espaço ou não. Aqui, pelo menos, a gente tem que ser muito franco, né? Quando há e quando não há espaço. Para evoluir, graças a Deus, todo mundo tem espaço hoje ainda, mas vão ter cargos no futuro que não vai ter espaço. Para deixar isso claro, olha, teu limite é esse aqui. Né, as evidências empíricas me levam a crer que não haja muito espaço aí na sua empresa. A não sei que esteja todo mundo passando por você. Sim, e tu tá ficando ali parado. Não tem espaço para crescer. Ainda assim, acho que nada supera a franqueza, conversar, né, com o seu chefe, entender se tem uma perspectiva, deixar claro a sua vontade de crescer. Acho que franqueza é uma palavra, né, é uma forma de agir que muda o jogo dentro das empresas e facilita tudo, né? E daqui a pouco, se não tem espaço, cara, pensar numa recolocação profissional. Pensar em uma outra empresa, daqui a pouco até abrindo mão de parte do seu salário no primeiro momento para ter possibilidade de crescer na outra empresa. Mas às vezes a solução não está dentro de casa mesmo. Ou ainda se você não quer abrir mão do salário, é muito importante, é essencial, não vou trocar de empresa. Daí sim, né? Colocar mão na massa no teu plano de gerar renda extra no trabalho após o trabalho. Sim, então, por exemplo, dentro de uma empresa mesmo, Ramiro, como é que eu, por exemplo, chamo a atenção do meu superior, né? Como é que eu deixo claro que eu sou um funcionário mais valioso? É mais simples do que as pessoas pensam. Não tem nenhum hackzinho, não tem uma forma de se comunicar, não. É só fazer muito bem o que você tem que fazer e conseguir ir além. Porque o que acontece? É muito comum em empresas, tá? Ir além. Em especial as maiores, tem muita gente trabalhando. E, tem meu setorzinho aqui, meu setor, sei lá, é servir o café, tá? Sim. Eu sei, é um exemplo, tá, pessoal? Meu setor é servir o café, eu sou o cara que serve o cafezinho. E eu percebo que o setor de servir água tá com problemas. Pessoas não enchem a jarra, então chega lá o cliente e a água não tá gelada. Sim. Tá? O que é ir além? É falar, pessoal, olha só, vamos melhorar isso aqui, a gente consegue, no setor da aguinha, que é outro setor que não tem nada a ver comigo, a gente consegue fazer uma coisa melhor, de forma muito simples, enchendo a jarra da água e colocando na geladeira. Sim. Isso é um exemplo muito simples sobre ir além. Tá? É muito banal, né?
Numa empresa aqui, como o Clube do Valor, por exemplo, ir além poderia ser... É o que vocês estão fazendo agora. Vocês são da área, né, comercial, de gestão comercial, de ligar para as pessoas, de entender como podem ajudar os clientes. E estão aqui participando da área de conteúdo. Estão indo além, né, do escopo de vocês, para brindar, né, os nossos ouvintes com conteúdo muito legal, que não sou eu que crio, né? Eu só participo da conversa, todo o processo é o Pedro, o Thiago e o José que fazem. O José ainda é de outra área, né, da área de investimentos. Então... é isso, proativamente buscar fazer... O que eu vejo é que, por exemplo, em empresas maiores, você tem processos muito claros, né? E coisas, de repente, até um pouco estáticas, né? Então, isso dificulta um pouco essa forma de se destacar. E eu que, antes de trabalhar aqui, vim da área de consultoria, percebi que muitas vezes essas empresas, por ser grandes e terem muitos processos, por o funcionário ele estar muito focado dentro da operação dele, muitas vezes ele não entende o processo como um todo. Sim. E o que eu estou querendo dizer? Eu já vi funcionários, empresas que com um simples insight reduziu milhares de dinheiro. De repente, então, ter uma visão geral da empresa que tu trabalha é uma boa... Não só ter uma visão geral, né, para isso, mas principalmente olhar para tua operação, num olhar mais macro. Assim. Com curiosidade, né? Com curiosidade. A curiosidade ela é muito importante para mais coisas que a gente pensa, né? Utilizado o porquê, né? Extrapolado. Mas por que a gente faz isso? Por que isso precisa estar aqui? Mas faria mais sentido isso ser dessa forma. E daqui a pouco tu já poupou tempo, tu poupou dinheiro, e aí eu duvido que o teu chefe, que o teu superior não vai notar isso. Não vai notar isso, né? Exatamente. Eu acho que daí as consequências, os resultados, eles só vêm naturalmente. E eu acho que também é aumentar o valor intrínseco, né, Ramiro? Também, né? Claro, a qualificação. Né? Aprender mais para gerar mais valor é sempre, né, um caminho muito bom que tá ligado, não tá ligado daqui a pouco a ir além, né, da expectativa, mas sim a fazer melhor o que você já faz, né? Sim. Legal, bacana. Perfeito. Eu acho que passamos por tudo já. Tá ótimo, né? Tem mais alguma pergunta, Thiago? Não, é isso aí. Vambora. Tá legal. Certinho. Beleza. E fica aqui, não sai do Spotify. Segura, tá? Segurou. Beleza, seguinte, tá? Vocês que estão nos ouvindo aqui, a galera do Tranquilidade Financeira nos ajuda muito a criar conteúdos. Por isso a gente criou um formulário. Você pode preencher de forma totalmente gratuita. Aí o Thiago vai entrar em contato contigo, talvez. Ele entra com quase todo mundo que preenche o formulário, mas quando mais a gente começa a preencher, fica mais difícil. E muitas vezes a gente escolhe a sua dúvida para trazer para o episódio aqui. Sim. Então, vai estar aqui na descrição o link para você preencher esse formulário. É totalmente gratuito. Você pode solicitar permanecer no anonimato. Você vai estar nos ajudando a criar um conteúdo novo e a gente vai estar te ajudando a resolver o problema financeiro que você tem. Beleza? Era isso. Um grande abraço. Um abraço, tchau. Valeu. Até mais.